Tudo bem, pessoal? Aqui é Leonardo, canal Engrenagem Brasil, e vamos falar um pouquinho sobre vento, cálculo, conceitos e cálculos sobre esforço de vento nas estruturas. Então, inicialmente, vamos ver os conceitos iniciais de vento. Então, o vento pode ser definido como ar em movimento. O vento inspirou muitos artistas durante muito tempo, né? Então, aqui do lado, como exemplo ilustrativo, temos o quadro do Van Gogh, cujo nome é O Vento. Então, o vento trata-se de um efeito dinâmico estudado a partir de uma rajada de vento. Uma rajada de vento, ou uma lufada de vento, né? Ele é aquele impacto inicial do vento quando ele vem submetido a uma certa pressão na estrutura. Rajadas sucessivas provocam turbulência. Então, várias rajadas contínuas, sequenciadas, elas podem causar um efeito dinâmico, né? que acelera a força, que aumenta a força destrutiva dessa rajada. O cálculo de vento é um cálculo pseudodinâmico. Isso quer dizer que o vento é um esforço dinâmico. O vento ele varia, né? ele se processa em cima de uma estrutura através de rajadas de vento, com pressões maiores e menores, né? Só que a norma, a NBR 6123, né, ela define um vento estático. E esse vento estático é definido a partir de cálculos que consideram esse coeficiente dinâmico de vibração dinâmica, né? Então, o vento da norma já é um vento com cargas majoradas para levar em consideração esse efeito dinâmico do vento na estrutura, embora ele seja aplicado estaticamente. O vento, como é que é definido o vento em cima de uma estrutura? Então, o vento que bate frontalmente na estrutura causa uma pressão dinâmica frontal na nossa estrutura, né, é chamado de barlavento. Esse vento que bate frontalmente, o barlavento, ele tende a se propagar pela estrutura, por cima e pelas laterais, ou então formar um vórtice de vento na parte inferior junto ao solo. O vento que consegue se propagar, que não fica retido nesse vórtice, né, ele escoa pelas laterais e por cima da estrutura, e esse efeito dinâmico, né, provoca o sotavento. Sotavento é a força do vento formando uma sucção nas paredes. Isso serve para as paredes laterais, a parede de fundo e para o telhado, né? No telhado, inclusive, esse é um efeito importante, né? Que vira e mexe a gente vê aí telhado voando quando tem vento forte, né? E se espera que o telhado, se pensar direitinho, né? A ideia é que o telhado entre, mas na verdade o telhado sai voando. Sai voando por causa desse efeito de sucção. Variação de pressão interna e externa, causando essa sucção na estrutura. A velocidade característica do vento é da onde a gente começa nossos cálculos. O VK. VK é definido como V0 vezes S1 vezes S2 vezes S3. V0 é a velocidade básica do vento. Então, de acordo com a norma, V0 é definido como a velocidade de uma rajada de vento de 3 segundos, excedida uma única vez a cada 50 anos, posicionado a 10 metros acima do solo e o terreno é de campo aberto e plano. Então, o V0 vai acontecer uma única vez a cada 50 anos, né? É um vento específico de projeto, tá? E 50 anos é exatamente o prazo de cálculo de uma estrutura, né? Toda estrutura normal hoje é calculada para 50 anos de durabilidade, né? Os valores de S1, S2 e S3 são valores que vão levar em consideração efeitos posicionamento, formas topográficas do terreno, a forma geométrica do prédio, tá? Então, onde a gente obtém o valor do V0? V0 a gente vai obter nas isopletas, que é esse gráfico aqui do Brasil, né? Mostrando as curvas
Não são curvas de nível, né? São curvas de vento, isopletas, tá? E a partir do nosso posicionamento, onde a estrutura vai ser construída, nós vamos obter os nossos esforços de vento. Mas a gente está lá em Tocantins, ó, 33 metros por segundo é o vento de projeto. A gente está no Rio, 37 metros por segundo. Em São Paulo a gente tem que dar uma olhadinha direitinho, porque os ventos podem variar de 12 até 45 metros por segundo, dependendo do seu posicionamento. E assim sucessivamente. Então o valor do V0 a gente pega na tabela das isopletas, está disponível na norma. Valores topográficos é o S1. Então o S1 vai depender da conformação do seu terreno. Se o seu terreno for um terreno plano ou fracamente acidentado, o valor do S1 igual a 1. Vales fundos protegidos por vento, né, 0,9. Então, se for talude e morro, né, o valor do nosso S1 vai depender do posicionamento onde sua construção vai ser executada em relação a esse talude ou morro. Então, se o nosso talude ou morro tiver uma inclinação pequena, até 3 graus, né, é considerado terreno plano, S1 igual a 1. Se o seu talude tiver 45 graus, você tem uma expressão matemática que vai definir o valor do seu S1, né? Entre 6 e 17 você tem outro, tá? Então você tem que seguir essas orientações. Ele ainda diz o seguinte: no ponto A do morro e C, ponto A, na parte mais baixa do morro, e na parte mais alta, afastada 4 vezes a distância da altura, né, o valor do vento, que vai bater frontalmente, ele não sofre influência desse talude. Então o valor do S1 igual a 1. No ponto B, que são nas partes mais extremas do morro, né, aí a gente tem que adotar o valor de S1 calculado em função das expressões que são dadas, né? Para valores entre um e outro, entre o ponto A e o ponto B, ou entre o ponto B e o ponto C, os valores têm que ser interpolados entre o S1 igual a 1 e o valor calculado pela expressão. S2, rugosidade do terreno. Então, a gente vai categorizar o S2, né, em 5 categorias diferentes, discriminados de acordo com a rugosidade do terreno. Então, por exemplo, categoria 1, superfície lisa, mar calmo, lagoas e rios, pântanos sem vegetação. Algo bem plano, bem sem muita perturbação, né? Essa seria a categoria 1. E isso vai variando até a categoria 5, terrenos cobertos por obstáculos numerosos, grandes, altos e poucos passados, florestas com árvores altas, né? Centros de grandes cidades, complexos industriais bem desenvolvidos, com cota média de topo de obstáculos iguais ou superior a 25 metros. Então essas categorias a categoria de rugosidade do terreno, né, ela vai variando de acordo com as perturbações na passagem do vento. Para a gente achar o S2, primeiro a gente tem que definir a categoria. Depois de definida a categoria, nós precisamos determinar a classe, né, dentro do nosso S2. E a classe depende do tipo da sua edificação, da forma da sua edificação. Então, classe B, por exemplo, todos os edifícios ou parte de edifícios para qual a maior dimensão horizontal ou vertical da superfície frontal esteja entre 20 e 30 metros. Tem a ver com o anteparo frontal da sua estrutura. Tá? Então a gente vai categorizar. Feito isso, tendo a categoria e a classe, a gente pode entrar na tabela do fator de rugosidade e definir os coeficientes de S2. Muita atenção nessa parte, porque os coeficientes de S2 dependem das variações de altura. Então, as alturas da minha estrutura vão ter S2 diferenciados, né? Então, eles têm as faixas.
nos primeiros 5 metros, dos 5 ao 10, dos 10 ao 15, tá? Então a gente vai ter que subdividir a pressão de vento por faixa, dependendo da altura do meu prédio. Se o meu prédio for um prédio grande, 20, 30, 40 metros de altura, né, ele vai ter tantas faixas quanto as divisões, né, dos fatores de rugosidade aqui do S2. Então vamos supor que a nossa classe lá tenha sido classe 3, categoria 4, classe B. Categoria 4, classe B. Os coeficientes de S2 que eu vou usar estão listados aqui. 0,76, 0,83. Para os primeiros 5 metros, 0,76. Dos 5 aos 10 metros, 0,83. Dos 10 aos 15, 0,88. Dos 15 aos 20, 0,91. Ah, não é substitutivo não, temos que usar todos, tá? Fator S3. Fatores estatísticos. Aí o fator S3 depende da importância do seu prédio, tá? Então, se for um edifício, se a sua construção é hospital, quartel de bombeiros, força de segurança, centrais de comunicação, que a segurança vem em primeiro lugar, seu fator de S3, 1,1. Edifícios comuns, hospitais, edifícios comuns, hotéis, residências, 1. E assim sucessivamente até chegar em estruturas temporárias, construção de vida de 1 a 3 anos, né? Tipo barracão, alguma coisa assim, 0,83. Então, hospitais, a gente tem que aumentar o esforço de vento. Residência, a gente fica no páreo, 1, né? Estruturas menos importantes, a gente pode diminuir essa pressão de vento na nossa estrutura. Agora falando sobre as análises de vento. Pela norma, nós temos alguns possíveis análises de vento. Então, se a gente estiver falando, se a nossa importância na nossa análise de vento, né, for avaliar as paredes, a estrutura, telhado, nesse caso a gente tem que utilizar o cálculo pelo meio dos coeficientes de pressão e forma. A gente vai calcular as forças pautadas nesse coeficiente de pressão e forma, que vai dar para a gente qual a proporção da carga, né, que vai representar o barlavento, o sotavento nas paredes laterais, nas paredes de fundo, força de sucção de telhado, tá? Agora, se a nossa importância da nossa estrutura for o cálculo do momento na fundação, o esforço máximo, né? Aí a gente, deformação na base, arraste, aí nós vamos usar o coeficiente de força a partir do coeficiente de arrasto da estrutura. Então, para finalizar, velocidade característica do vento. A velocidade característica do vento é a força estática, o Q, aqui no final, Q igual a 0,613 vezes o VK ao quadrado. A velocidade característica do vento, tá, é a força estática provocada pelo efeito dinâmico da rajada, tá, que a gente vai utilizar para poder, como base para fazer os cálculos dos coeficientes de pressão e forma, ou então pelos coeficientes de arrasto da nossa estrutura. Então, a partir do valor do cálculo do Q, velocidade característica do vento, né, a gente vai poder definir as distribuições de forças pelos coeficientes de pressão e forma ou pelo coeficiente de arrasto. Eu vou, para não ficar muito extenso, né, eu vou dividir esse vídeo em 3 pedaços. A primeira sendo essa introdução até o valor, até a parte do Q, né? E eu vou subdividir, vou botar mais 2 vídeos, um falando do cálculo do coeficiente de pressão e forma, como é que a gente calcula, como é que vai ser o nosso procedimento, mostrando um exemplo, e outro para o coeficiente de força, ou utilizando o coeficiente de arraste. Cálculos e exemplos e comparando no final os 2 resultados. Ter uma noção boa de como é que funciona o efeito de vento.
Dentro da norma de vento, a NBR 6123, né, nós temos outras análises possíveis. Nós podemos, por exemplo, analisar um muro de contenção submetido a uma pressão de rajada de vento frontal, né? Existe um método de cálculo para esse tipo de estrutura. Nós temos também um método de cálculo para avaliar a vibração dinâmica do prédio, né, simplificado, separando eles em massa para quem vai fazer algum tipo de cálculo dinâmico. Bom, então é isso, pessoal. Gostou? Dá um like aí, compartilhe.